Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes da Cultura FM. É muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Nessa casa que eu faço parte. É verdade. A gente já está aqui junto, já vamos completando aí 1 ano e meio, né? Nesse trabalho, nessa consultoria aqui, dando uma cara nova aqui à cultura, trazendo uma proposta de valor diferente e trazendo uma surpresa hoje para os ouvintes, né? A gente vai estar presenteando aí o ouvinte que nos seguir aí na rede social. O nosso Instagram é Paulo Neves Filho. E a gente vai trazer uma garrafa térmica bem bacana. Você viu? É linda, viu, gente? É linda, personalizada. E ela tem na tampa um contador dela, digital, isso, contador de temperatura, bem bacana, bem isso, bacana. Então indica a temperatura da água, viu? Isso. Quente e frio, né? É verdade. Então, quer levar? Então, vai ser agora, durante a entrevista, o bate-papo que eu vou ter com ele agora. Você já pode fazer isso. Paulo Neves Filho, @Paulo Neves Filho. Segue lá, se você tá querendo essa garrafa térmica, você vai lá, segue ele, aí tira um print lá, você tá seguindo e manda aqui pro nosso WhatsApp 988741314. Se fosse vocês, eu ia logo, viu? Porque a garrafa é bonita, viu? Paulo, a gente iniciou o ano, né? Falando das perspectivas, né? Sim. De 2024, mas agora a gente tem entrando no 6º mês, né? Isso. Virando o semestre do ano. Como passou rápido esses primeiros aí 5 meses do ano, a gente tá agora no 6º mês. E agora, acho que já deu para identificar as oportunidades, né? No seu entendimento, o que é que você pode passar para a gente em relação a isso, a quem ainda não conseguiu identificar as oportunidades desse ano? Muito bom, Tony. Nós tivemos aqui especificamente em dezembro, né? Isso. Que a gente falou justamente, começava o ano estava finalizando o ano 2023, iniciando 2024, e a ideia daquela entrevista, né, justamente provocar o empresário para perceber que o planejamento ele começa bem antecipado. Uhum. Né? A gente já estava pensando em 2024, estando em 2023. E o brasileiro, ele tem um estigma, né, que fala que o ano só começa depois do carnaval. Isso, né? E na verdade não, muito pelo contrário. A gente vivia já um ano desafiador, que foi o 2023, principalmente para o varejo. E a gente via ali que tinha que já pensar, inclusive, o início do ano, né? Janeiro e fevereiro, que seriam meses sazonais. E aí a gente traz uma visão aqui desse novo papo que a gente está tendo. O semestre vira agora, né? A gente está finalizando o primeiro semestre, né? E é importante a gente identificar o que a gente planejou nesse primeiro momento, né? Na nossa empresa, no nosso negócio, para começar a identificar, inclusive, as oportunidades do segundo semestre, né? Naturalmente se aquece mais, né? Começa a aquecer. Quando a gente vai para o segundo semestre, naturalmente começa a aquecer mais a economia, né? O mercado ele aquece mais. Então, o que eu vou fazer diferente? Eu trago muito uma visão comercial, né? De como eu começo a fazer algo diferente, começo a perceber algo diferente, inclusive do que a gente viveu tanto nesse primeiro semestre quanto no mesmo período do ano passado, no segundo semestre do ano passado, porque eu tenho que ter alguma referência. Isso é muito importante. Uma coisa que é bem clara, e a gente sempre conversa nos nossos encontros aqui na emissora, sobre a definição de metas, né? Você ter metas claras. Eu acho que já deu também para quem pensou, né? Planejou 2024, acho que já está bem definido isso, nessa questão de metas claras. E no 6º mês do ano, acho que já tem que ter, né, Paulo? Isso. Na verdade é o seguinte, Tony, o próprio planejamento, quando a gente falou no final de 2023, quando eu traço todo o meu orçamento, né, onde eu quero chegar, de que forma eu quero chegar, qual o plano que eu vou trabalhar, a partir daí eu já tenho metas, pelo menos para o primeiro semestre, né, porque eu tenho que ter um alvo, né, a construir. E aí vale a pena, muitas empresas não têm por hábito, mas realinhar metas agora para o segundo semestre. Exemplo, vamos supor que a gente não alcançou determinados objetivos nesse primeiro momento, nesse primeiro semestre, e a gente precisa realinhar metas para o segundo. Por quê? Porque o resultado do ano está traçado. E meta é ponto de partida, né? Eu falo ponto de partida porque é sempre bom a gente sempre sobrepor ela, né? É ponto de partida para a gente conquistar algo, principalmente nós como empresários, né? Empreendedores, profissional liberal, enfim. A gente tem que ter um ponto de partida e a meta é esse ponto de partida. Inclusive para eu traçar meu orçamento, traçar o que eu vou aplicar, inclusive em recurso de marketing, de vendas, né? Qual energia eu vou depositar, tudo é traçado em cima de uma meta. Isso é muito importante. A gente tem alguns pontos que a gente vai estar falando aqui sobre essa questão também da segmentação de mercado, Paulo. O que é que você pode falar sobre isso também, né? Para quem está nos ouvindo, o que seria isso, né? Muitas vezes a linguagem que é adotada, né? Às vezes as pessoas não compreendem, mas nada melhor do que um especialista na área para
falar sobre isso também, né? Segmentação de mercado. Isso, quando a gente fala em segmentação, principalmente num planejamento comercial, é entender o nicho que a gente vai atender. Então, muitas vezes a gente sai atirando para todo lado, né? Eu percebo muito, eu dou consultoria comercial em empresas e muitas vezes eu pergunto para o empresário, vem cá, qual o nicho que você vai atingir? Que forma você vai atingir? Público-alvo, Qual né? o público-alvo? Por quê? Porque você começa a ter alguns atalhos, você gasta menos energia, você trabalha mais focado. Então, por exemplo, se eu trabalho com um plano pós-vida, quem são as pessoas que eu vou atingir? De que forma eu vou atingir? Como eu vou conseguir chegar nesse público? Quem é meu público-alvo? Qual a categoria que eu atinjo? Então, a partir do momento que eu começo a ter esse perfil de avaliação, eu consigo traçar um plano mais assertivo. Então, você vê quantas coisas a gente já falou aqui. A gente já falou de que eu tenho que ter um plano, pensar no primeiro e segundo semestre. Tenho que pensar no nicho que eu vou atender. Eu tenho que pensar que ações eu vou fazer envolvendo meu marketing, minhas vendas. Né? Que estratégia eu vou ter? Meu time está bem treinado? Não está? Então, eu tenho que fazer várias avaliações para realmente definir algo mais assertivo, Tony. Muito bem. E o pessoal tá lhe seguindo já, viu? Coisa boa. Tem aqui várias pessoas, tem gente perguntando, olha, tem um ouvinte dizendo, Tony, eu liguei o rádio agora. Nós estamos com Paulo Neves, que é especialista comercial. A gente tá falando aqui sobre justamente quem planejou 2024, né? Se já está identificando as oportunidades, a questão de, como a gente estava falando agora, né, de saber traçar realmente seu público-alvo, né, o público-alvo que você quer atingir, que você oferece seu produto, se realmente está tendo aquele retorno, né? Então a gente está falando sobre isso. Você falava sobre a questão de marketing também no início, né? É importante também ter definido isso, né? O desenvolvimento de estratégias de marketing e venda, né? Que aí vamos dizer assim, a alma, né, do negócio ali para você pegar aquele produto e começar então a vendê-lo, né? Para que as pessoas busquem ele, comecem, né, a pesquisar aquele produto. É importante ter isso também definido, né? Sim, vamos pensar quando eu começo a nichar, né? Eu começo a perceber, inclusive, que tipo de orçamento eu vou estar envolvendo nisso. Então, por exemplo, eu estava conversando com um cliente ontem e eu citei, inclusive, a rádio como exemplo. Eu citei eu até falo muito isso para a Boloche, para você, já tive a oportunidade de falar isso para vocês. Como a gente começa a perceber, estando dentro do negócio, o tamanho que isso proporciona de oportunidades, se tratando do mecanismo rádio, né? Hoje, audiovisual. E aí eu conversando com esse empresário, explicando para ele, inclusive, que tipo de estratégia ele tem, escolhendo inclusive o mecanismo que ele vai estar utilizando para poder divulgar a marca dele e de que forma ele quer usar. Por exemplo, eu citei para ele, eu disse, por exemplo, a Cultura FM. A Cultura FM, ela está em boa parte do Pajeú. E a estratégia dele é muito voltada para o Pajeú. Então, justamente a gente começa a nichar que tipo de região eu quero atingir, de que forma eu quero atingir, que público eu quero atingir. E ele disse, cara, interessante isso, porque eu nunca tinha olhado a rádio dessa forma. E eu disse, eu também não tinha. Por isso que eu estou lhe falando um pouco da minha experiência, hoje estando como consultor da rádio. Então, a gente começa a perceber esse investimento que a gente faz em marketing, mas eu começo a dizer também o seguinte, Tony, a importância que tem a gente fazer várias direções, tá? Mas de forma, obviamente, estratégica e inteligente. E, obviamente, pausado em cima de um recurso. Eu tenho que saber quanto eu vou estar investindo, de que forma eu vou estar investindo e, obviamente, depois medir e avaliar se o retorno foi positivo ou não. Isso é importante. Isso que você falou, eu também estou nessa área de vendas da rádio, né? Os vendedores aqui, o Bolocha, Fátima, né? E também tem um grupo chegando também de mais vendedores, né? E a ideia é essa, né? Muitas vezes você chega uma empresa para você, né? E diz, olha, eu queria anunciar. A primeira coisa que eu pergunto, né? E aí essa convivência com o Paulinho tem nos ajudado muito nessa abordagem, né? Que é o seguinte, olha, qual é teu segmento, né? Ou seja, qual é o teu produto, o que é que você vende? Porque aí a gente aqui vai entender, né, qual seria o melhor horário, né, para que você possa colocar a sua publicidade, né, o seu spot comercial. Às vezes o camarada tem um negócio que pode expandir, abarca toda a região, né? Um produto que as pessoas consomem na região inteira, então você tem que captar uma emissora que realmente chegue, né, nessas cidades. E aí a Rádio Cultura tem esse diferencial, chega a 35 cidades na região, são 4 estados, né? Além do Pernambuco, tem cidades da Paraíba, cidades do Ceará e da Bahia. Então a gente forma, né, um raio aqui, né, amplo e que
favorece muitas vezes. E aí o camarada não tem, né? Muitas vezes só pensa local, né? Mas hoje Serra Talhada é uma cidade de convergência, né? De outros centros que vêm para cá, né? Consumir os produtos da nossa cidade. Então é bem interessante. E aí outra coisa que é importante também é a questão da alocação de recursos, né? Com certeza. Para fazer ações como essas, tem que ter também um planejamento para deixar um valor, né? Para realizar essas ações, né? Não tem almoço de graça, né, Tony? Exatamente. Então, a questão aí é o seguinte, é entender de que forma eu estou alocando meu recurso, se esse de fato está trazendo resultado. Eu gosto muito de perguntar para meus clientes que tipo de medição ele está fazendo do retorno que ele está investindo no marketing, tá? A gente tem que, eu digo muito, eu falo muito hoje nas minhas falas, que a gente tem que sair um pouco do achismo. A gente tem que saber para que a gente está alocando, de que forma a gente está alocando e que de forma vai trazer esse retorno. Isso de fato vai trazer. Porque muitas vezes, até numa tentativa que a gente faz, muitas vezes não vem, tá? Então, vale a gente verificar, avaliar. E outra coisa, às vezes a estratégia que a gente usou naquele momento não foi mais adequada. Então, hoje tem que saber de que forma eu vou alocar, para quanto tempo eu vou alocar, né? Eu quero mandar inclusive um abraço para o meu amigo Heleno, aí, gestor de tráfego que está nos ouvindo, que é uma ferramenta hoje também muito importante quando a gente traz para o digital, a questão de como é que eu faço a atração do processo de vendas e faz parte da estratégia comercial e de marketing, né? Para a gente poder atrair os clientes e desses clientes a gente começar também a fazer um fechamento melhor de resultado. Então, quando a gente começa a fazer um planejamento, na verdade, Tony, ele é muito mais articulado do que apenas a gente falar de marketing, de vendas. Um outro ponto importante que a gente não citou no começo, mas eu acho que vale a gente salientar, que a gente consegue antecipar muita coisa a partir de um bom planejamento. Eu vou dar um exemplo. Se a gente for fazer uma ação de marketing, que parceiros eu posso buscar para poder validar essa minha ação? Às vezes eu vou diminuir o recurso empregado através de parcerias. A rádio é um bom exemplo disso, né? Então, como é que eu posso fazer um bom evento com grandes parceiros? Exatamente. Isso é muito bom. Agora, claro que tudo isso que é traçado é preciso também monitorar, né? Sim. E avaliar se realmente deu certo ou não. Isso também faz parte de toda essa identificação e todo esse planejamento que foi feito lá atrás, né? Sim. Avaliar o que você traçou e o que foi executado, se realmente... Sim. Tem uma ferramenta da administração que chama de PDCA, tem um adesivo enorme, Isso, inclusive aqui, né, na rádio, que é justamente a gente criar o planejamento, né? Começar a executar o processo, avaliar e checar. Ou seja, a gente começar a fazer, é um círculo virtuoso, e a gente começa a avaliar esse processo se a gente, de fato, fez algo que realmente trouxe esse retorno e o que é que a gente precisa ajustar. Às vezes são pequenos ajustes que vão mudar todo o resultado. Eu chamo de aperto de parafuso final, né? Mas tem que ter uma visão mais técnica, mais apurada. Agora, isso tudo acontece lá atrás. Às vezes, eu gosto muito de dar o exemplo do japonês, né? A gente, para construir uma casa, a gente demora 1 ano e meio. Né? O japonês constrói 5 meses. Agora, ele passa 3 meses planejando e gasta 2 meses para executar. Então, você vê, né? Às vezes, a gente gasta um tempo imenso para fazer algo e só no achismo, né? Onde a gente podia investir um tempo nesse planejamento. Então, por isso que eu falo muito que a importância do planejamento estratégico e agora mais especificamente comercial. É verdade. Você falou desse exemplo aí do japonês. Eu lembrei de um buraco que abriu enorme aí um ano, numa avenida enorme, acho que no Japão, que acho que cabia um prédio dentro, né? E eles em uma semana eles conseguiram fechar, né? Assim, é um padrão de planejamento e execução, que não é simplesmente, vamos jogar a terra aqui. Não é. Precisa ser feito todo como você falou, um planejamento para isso. Uma coisa também importante é a questão da criação de cultura de desempenho. Como que seria isso, Paulinho, para quem está nos ouvindo agora? Como criar essa cultura, né, para fazer também essa avaliação de desempenho? Muito bom. A partir do momento que a gente começa a construir metas, e muitas empresas hoje, quando a gente começa a ver, não tem metas traçadas, né? Muitas vezes eu pergunto, o que é que você está traçado aí para esse ano? E a pessoa não tem isso na ponta da língua. E aí a gente começa a criar uma cultura organizacional para realmente o time envolvido, as pessoas envolvidas estarem envolvidas ao ponto de entender aquele processo de metas, tá? Isso é o primeiro ponto. Tem que estar muito claro o porquê dessas metas, né? E outra coisa, não adianta criar metas que são surreais. Por quê? No lugar de ser uma coisa motivacional, desmotiva. Tá? Então, a partir do momento que a gente começa a construir um processo claro para quem está envolvido no processo da meta, a gente começa a criar uma cultura.
Então, é por isso que eu falo que é uma cultura organizacional de performance, tá? Ou seja, e assim, considerando inclusive as sazonalidades, a gente tem situações de negócio, eu pergunto muito para alguns clientes, vem cá, qual é o seu melhor mês? Qual é o seu pior mês? E aí a pessoa me responde muitas vezes, meu pior mês é tal. Eu disse, mas quanto? Quanto você, mesmo no pior mês, cresceu algo um ano versus o outro? E aí, essa cultura eu tenho que expandir para o meu time. Meu time tem que ter esse sentimento de que a gente tem que evoluir sempre. Tudo tem oportunidade de crescimento. E outra coisa, me diz se é mais válido agora eu ir no que eu fiz de pior ou no que eu fiz de melhor. E eu tenho que avaliar quanto vai ser investido de tempo e de resultado nisso, né? Eu dou muito exemplo também, é mais fácil a gente sair de 1 para 5 ou de 9 para 10. É verdade, isso é uma reflexão também enorme, né? E é importante, você falando sobre isso me deu até uma oportunidade de falar. Uma das primeiras coisas que a gente observa no meio de comunicação, por exemplo, a emissora tem vários parceiros, né? Várias pessoas que acreditam na programação da emissora e, obviamente, você investe, né? Você contrata um serviço e você tem que ter o retorno, né? Primeiro, uma das coisas que eu acho que é muito importante é você não encarar, por exemplo, o investimento em marketing, em publicidade, seja no rádio, TV, você não pode encarar como uma despesa, né? Não é uma despesa, você está fazendo um investimento. Sim. Que é para você ter o retorno de volta. E aí, quando você coloca, né? Qual é o seu melhor mês? Qual é o mês mais fraco, né? E aí, geralmente no nosso meio de comunicação, os meses mais depois ali mês de janeiro, antes do carnaval, né? Aí março, né? E vai melhorar um pouco mais no período de Semana Santa, né? É um mês assim de baixa. Que a gente percebe que o empresário, quando ele vê que está baixando, né? A primeira coisa que ele faz é o corte da publicidade, né? E aí é um erro de estratégia no meu ponto de vista, e aí Paulinho é o especialista, pode dizer, porque, gente, vê só, tá um mês fraco, não tá entrando nada. É o mês que eu posso fazer uma promoção na minha loja, pegar um produto que não tá saindo, baixar o preço dele e danar uma propaganda no rádio, né? E dizer, olha, é 60%, 50% de desconto, corre que é por tempo limitado. Você vai ver se vai aparecer gente, né? Então, assim, muitas vezes o que falta é estratégia disso, mas não é, rapaz, ó, o comércio tá aqui, tá fraco, tal, vou dar uma parada aí alguns meses, depois eu volto. Aí volta na carne por cima, né? Como a gente costuma dizer. Então, assim, é importante as pessoas também entenderem, né? Esse momento. Muitas vezes você aperta ali, mas vai dar certo aquela promoção no período. Dá muito, Tony. Vou dar um exemplo. Não sei se eu falei bobagem, mas não, você tá pode... tudo certo, tá tudo muito certo. Vou dar um exemplo bem simples para você. Você pega agora, somente nas capitais, vou pegar como referência Recife. Quando você chega virada de ano, na primeira semana do ano já tem os liquida Tacaruna, liquida tudo. Isso. Eu tive numa loja aqui na primeira semana, numa loja de vestuário, e aí eu tava provando uma roupa, eu digo, vem cá, quando é que vai começar o liquida? Disse, a gente tá vendo. Cara, eu já tava na primeira semana do ano e do mês. Pega o que você não vendeu no Natal, cara, rapaz, né? Exatamente. Quando eu já tô na última semana do ano, vamos pegar o ano do ano passado, eu já poderia estar avaliando uma estratégia para isso. Inclusive, entendendo quais são minhas mercadorias de alto, médio e baixo giro. Então, para quê? Para poder justamente essa mercadoria que está empacada, que é dinheiro parado, como é que eu faço isso? Outra coisa, muitas vezes as pessoas não param para pensar, vou dar um exemplo que a gente até conversou aqui, a questão da campanha do material escolar. A gente tem culturalmente começar entre novembro e dezembro. Na empresa que eu trabalhava, as ações a gente começava em setembro. Porque quem bebe água primeiro, bebe água limpa. Outra coisa, se eu consigo me antecipar com ações, o que é que vai acontecer? Eu consigo antecipar recurso, eu aqueço meu caixa. Então, eu me preparo melhor para outras situações. Então, a partir do momento que eu já cumpri a meta antecipada, o que é que eu posso fazer? Eu posso criar novas ações, inclusive Sem colocando dúvida. o ticket mais alto. Então, tem muitas formas que a gente tem como fazer. Agora, tudo cabe planejamento. Sem Como dúvida, é que eu vou sem poder, dúvida. se eu estou pensando em setembro no meu material escolar, por que eu não posso já começar a conversar com meu fornecedor em maio? Eu digo, vem cá, eu quero pagar antecipado, porque eu quero fazer minha ação em setembro e eu quero ser agressivo. Você está comigo ou não está comigo? Pois é. Isso é muito importante. Eu tenho certeza, né, que quem tiver aí a consultoria do Paulinho, gente, do Paulo Neves, vai estar bem antenado, que o Paulo se prepara muito, né?
Recentemente você esteve lá no Rio, né? No Rio de Eu tive Janeiro. Rio e São Paulo. Rio, São Paulo, fazendo lá uma capacitação, né? Um Isso, treinamento. eu tive, na verdade, Aproveitar para visitar a mãe também, né? Visitei minha mãe, né? Fui visitar. Aquela história, eu consegui fazer tudo numa pegada só. Mas o que é que foi legal? Eu tive a oportunidade lá no Rio também, ter uma reunião com hoje nos maiores atacados de material de construção do Brasil, que é o Pingo de Ouro. Eu tive a oportunidade de conhecer lá o dono, a gente bateu um papo muito bacana. A ideia é expandir o trabalho, né? Eu tive uma capacitação em São Paulo e tive a oportunidade também de estar com a diretoria da Flora, lá que é Minuano, lá em São Paulo. E a ideia é estar expandindo. E logo também a gente vai vir com a parte online, com a mentoria online. Então a ideia é justamente dar oportunidade, principalmente para o pequeno, o MEI, né? O pequeno empresário. Às vezes ele não tem acesso a um consultor, mas já tem acesso a um conteúdo que vai ser importante. E outra, trazendo a visão da região. Isso. Então, eu estou aqui há 13 anos, então assim, eu consigo ter muito o entendimento de comportamento de consumo local também. Isso é muito bom. Paulo, meu querido, quero lhe agradecer demais, né, pela vinda aqui ao nosso programa. A gente vai marcar outros bate-papo para a gente poder trazer essas dicas importantes, né, para que as pessoas não percam o timing, não percam o tempo ali para realmente focar nos objetivos, seguir adiante, colocar em prática e, claro, avaliar se realmente o que você planejou saiu do papel, se foi a contento. Então isso é muito, muito importante, né? Isso também vale até para nossa vida pessoal, não é só empresarial, né? Isso também é para nossa vida particular, né? Será que a gente está organizando a nossa vida, né, da forma correta? A gente está conseguindo bater as nossas metas pessoais, né? Então isso é muito importante também ser colocado.